E Ei, tranquilo? tranquilo. Beleza. Vou falar para você ficar um pouquinho só para trás. Isso, porque ele corta o teto quando você Ah, tá. tem Então o eu vou vídeo botar o depois. óculos. Tá. Tranquilo. Uma hora eu vou botar o óculos, outra porque eu vejo tudo embaçado. Minha careca tá brilhando, né? Normal, pô. Tá bom. Deixa a galera chegar aí. O pessoal perguntou assim: vai ser a live dos barbudos? Eu falei, pô, só aspirante barbudo, cara, pé do cara. Hum. Eu não tô. Você tá no Instagram, Mestre Richard? Também. Ah, tá aqui, peraí. Achei aqui. Vamos lá? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês aí? Hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho especial, tá? Foi um pedido de muita gente e pedido do nosso grupo aí, que a gente sempre conversa essa parte aí de jurídica. E nada mais, nada menos, a gente tem um especialista aí para falar sobre o assunto, que é o Gustavo. Vou deixar o Gustavo se apresentar, tá? Ele também é um praticante aí de artes marciais, praticante de combate, praticante de cardio, mas vou deixar ele se apresentar para. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tinha falado essa parte para você se apresentar e falar um pouco aí de você e começar para a gente falar sobre o porte de arma branca e o porte de lâmina, suas, suas restrições, a parte administrativa, aspectos jurídicos. Aí é contigo, né? Se apresenta e pode tomar um assunto aí com tanta graça que sempre explica lá no grupo da gente. Tá dando uma travada aqui, mas vamos lá. Bom, meu nome é Gustavo, sou advogado aqui na cidade de Macaé, atuo na região já há mais de 10 anos. Sou amante também de facas, praticante iniciante aí na arte do combate, do CAG. E essa questão do porte de... eu quero lembrar também que não só o porte de faca e canivete suscita dúvidas, tá? Também temos muita dúvida quanto ao porte de soco inglês. Tá me ouvindo, mestre? Estou ouvindo, mas está um pouco baixo. Está de fone? Está com alguma coisa? Tá bom. Não, não, tem fone não. Não, agora não. Cachorro chato. Acho que agora mesmo. Bom, os outros objetos também suscitam dúvida. Um soco inglês, um bastão retrátil, um spray de pimenta, um aparelho de choque. Mas hoje nós vamos, tudo bem, que talvez no decorrer da live, podemos até falar um pouco desses outros objetos. Mas hoje o objetivo é falar do porte de lâminas. Que eu assisti muito vídeo na internet. Essas leis estaduais aí, mas eu já me apresentei, já emendei, né? Essas leis estaduais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro suscitam muitas dúvidas, né?
Infelizmente, algumas pessoas gravam vídeos sem ter o conhecimento necessário e acaba se enganando e induzindo outras pessoas ao erro também. Então, eu vou tentar trazer de forma bem objetiva, bem direta. Vou ser técnico, né? Porque eu tenho a obrigação, coordenador do direito, porém, vou tentar também usar um linguajar bem simples para passar para os leigos, né? E tentar dar uma resposta. Não vou ficar de achismo, tá? Vou trazer os entendimentos jurídicos. Porém, ao final, aí sim, eu quero dar a minha opinião, mas bem ao final mesmo. Então, estou à disposição. Já posso começar? Pode. O pessoal está pedindo para baixar um pouco o volume, que está tendo retorno. Eu estou tendo retorno baixo. Mas o pessoal está pedindo para dar uma baixada aí. Um pouquinho. Ticiane? Abaixa aqui rapidinho. O volume aqui. Tá. Como é que tá aí? Alguém pode dizer? Para mim tá bom. Pessoal, como é que tá o volume para vocês aí? 1, 2, testando. 1, 2, testando. Som legal? Tu tem algum fone aí? Tem. Deixa eu pegar aqui. Não é que minha esposa está me ajudando. Desculpa algumas imperfeições que live eu confesso que eu não estou acostumado a fazer. Até agradecer o convite do mestre aí. Bom, a Vivian falou que o volume está tranquilo. Para mim também. Bom, vou dar início. Eu acho importante, antes de adentrar no assunto, definirmos o que é uma arma branca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Testando som. Testando som. 1, 2. Como está aí? 1, 2, melhorou, piorou? Para mim tá tranquilo. O pessoal que está dando eco. Não sei se foi antes de eu colocar. Foi antes. Então, tá bom, pessoal? Para mim tá bom. Então vamos lá. Bom, arma branca. Nós tínhamos a definição de arma branca no antigo decreto. Já temos um problema no início. O decreto 3665 de 2000. Ele definia o que seria arma branca. Aí eu vou ler. É um artefato cortante ou perfurante, normalmente constituído por peça em lâmina ou oblonga. Oblonga quer dizer alongada. Porém, esse decreto que especificava o que seria uma arma branca, ele já foi revogado em 2018, pelo decreto 9493. E esse decreto 9493, por sua vez, já foi revogado também pelo decreto 10.030 de 2019. Então, o que acontece? Esses decretos hoje fiscalizam os produtos controlados. Porém, nós não podemos usar uma definição de um decreto que não existe mais. Então, hoje, a definição de arma branca está no limbo. Nós não temos essa definição. Então, porém, eu uso a definição até do saudoso Luiz Flávio Gomes, um jurista que, infelizmente, veio a falecer esse ano, uma grande perda. Ele definia como, abre aspas, arma branca seria aquela arma que não é de fogo. Então, é bem abrangente, fecha aspas, é bem abrangente. Então, o que não for arma de fogo seria uma arma branca. Certo? Então, eu li aqui, lembrei. Só a título de curiosidade. O termo arma branca, de onde vem? Você sabe, mestre, por que falam arma branca? Por causa da cor da lâmina?
Isso aí eu fiz essa pesquisa na internet, isso já vem desde 1700 e alguma coisa. Quando começaram a querer diferenciar arma de fogo das espadas, então pelo aço branqueado, né? O aço branqueado das lâminas e o aço escurecido das armas. Os canhões. Isso aí, muito bem. Então temos a título de curiosidade essa arma branca, essa nomenclatura. Bom, eu esqueci de mencionar. Então nós temos as armas brancas que subdividem. Arma branca própria e imprópria. Arma branca própria seria aquele objeto que é produzido especificamente para ataque e defesa. Tá? Exemplo, um soco inglês. Um soco inglês não tem outra utilidade senão você usar para ataque e defesa. Não tem outro. Eu uso de enfeite. Aí é outra história. Mas ele é feito para ataque e defesa. Uma espada. Também não temos outra utilidade. Uma lança. Agora, armas brancas impróprias são aqueles objetos que são produzidos para uma certa utilidade, porém, pode ser usado como arma. Exemplo, um machado. Você usa um machado para cortar árvore, cortar lenha. Porém, pode ser usado como arma. Um martelo, um serrote, um picador de jico. Então, armas brancas. Então tudo pode ser arma. Bom, aí eu vou, sobre esse tópico, eu vou um pouco mais para frente. Bom, eu também queria falar um pouco, veja bem, a questão das perguntas. Eu não sei se já está lá. O que eu vou tentar esclarecer é: o porte de lâminas é permitido? Qual o tamanho máximo da lâmina para o corte? Menores de 18 anos podem portar lâminas? E quais as consequências legais e administrativas para quem porta uma lâmina? Então, a pergunta que não quer calar. Eu posso andar na rua com uma lâmina, com uma faca, um canivete? Uma resposta objetiva seria sim, você pode, desde que você arque com as consequências do seu ato. Isso aí, na verdade, meio como piada, né? Porque é uma resposta que serve a genérica, serve para toda atitude da sua vida. Tudo que você pode fazer, o homem pode fazer tudo, desde que arque com as consequências do seu ato. Eu acho que a pergunta... Eu acho que a melhor pergunta seria mais técnica, digamos assim. Eu posso vir a ter algum problema com a polícia, com a justiça, se eu for pego com uma lâmina na rua? Sim. Você pode ter problema sim. Tá. Mas por quê? Olha só, muita gente, inclusive eu vi muitos vídeos e pessoas falando, não dá nada. Aí depois, esse mesmo pessoa continuou o vídeo e falou assim, não, no máximo você vai ser levado para a delegacia e vai assinar um termo circunstanciado. Só que você vê, delegacia, isso não dá nada? Você pega uma delegacia lotada, no final de semana você fica 5, 4 horas. De repente você perde o compromisso da sua vida, perde o jantar com sua família. Se isso não dá nada, né? Na minha concepção, está errado. Não dá nada, você só vai pagar uma cesta básica. Mas será que aquela pessoa que está sem dinheiro... É precioso, né? Ficar horas na delegacia não vai ser bom. Então, para mim não dá nada, seria o policial me revistar, o senhor está com uma canivete, boa noite, pode ir. Isso para mim não dá nada. Pagar cesta básica, ter um nome num registro de ocorrência, isso para mim tem um peso negativo. Então, olha só. Mas onde que está a resposta de que eu posso ser penalizado, de que eu sofro sanções jurídicas? Está no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Tá? Eu vejo também... vi alguns vídeos, as pessoas com não, você pode pegar o Código Penal que não tem nada que te proíbe de andar com arma. Sim, realmente. Porque não está no Código Penal.
O artigo 19 que eu estou me referindo está na lei das contravenções penais. Não está no Código Penal. Então, realmente, se a pessoa falar assim, uma questão de nomenclatura é importante. Vamos ser técnicos agora. Vamos falar de infração penal. Seria um termo genérico para definirmos uma conduta negativa, tá? Uma conduta, vamos lá, reprovável no nosso ordenamento jurídico, tá? Infração penal. A infração penal, podemos dizer que ela é o gênero e se subdivide em crime e contravenção. Mas qual a diferença de crime para contravenção? Posso dizer que são a pena arbitrada para você. O crime, você corre o risco de ser encarcerado, certo? Corre risco. Não necessariamente se você cometer um crime, você vai ficar atrás das grades. Mas há vários crimes que as penas são altas e você pode realmente ficar preso. Na contravenção penal, é o chamado crime anão, né? Se botar numa hierarquia, está bem abaixo do crime. E dificilmente você vai preso por ter cometido uma contravenção penal. Em que pese, alguns falam de prisão simples, mas essa prisão simples não tem encarceramento, porque essa prisão, pena restritiva de direitos, são trocadas por cesta básica, serviço à comunidade. Então, para ficar claro, quando alguém fala que não existe crime para portar arma, a lâmina, essa pessoa está correta. Não é crime. Porém, se ela falar que não é infração penal, ela está equivocada. É infração penal, sim. Mais especificamente, uma contravenção penal. Tá bom? É o decreto 3688. Então, vamos lá. Olha só. Gustavo. A Vivian perguntou aí, ó, o Mestre Richards, né? No caso, você treinar cárie ou não, isso aí vai muito da pessoa. Se você esteja desarmado, assaltante ameaça com a faca, você o desarma o assaltante e o esfaqueia, né? Isso seria defesa pessoal? Uma mulher... Nós estamos marcando uma outra live para falar só de defesa pessoal. Mas com certeza, o seu ato de esfaquear, com certeza, o crime, ou melhor, a contravenção de você estiver portando a faca, ele vai ser, vamos perder o termo, ele não vai ter valor pelo fato de você ter tirado uma vida. Exemplo, se você responde por homicídio, e se você está com uma pistola de uso restrito, digamos assim, você está ilegal. Quando você comete um roubo, é independente daquela arma ser de uso restrito ou ser de uso permitido, independente de você ter porte ou não, entendeu? Porque o crime maior é o roubo, o 57. O caso da arma estar irregular ou não vai afetar no crime. O crime meio... Não vai ser um agravante. Não é questão de agravante. Tem agravante, sim, pelo fato de ser arma de fogo, no roubo. Na verdade, eu não devia ter usado o roubo. Ela desarmada, ela tirou a faca do cara e se defendeu. O cara ia esfaquear ela fez um desarme e furou o cara. Vai pesar o número de facadas que ela deu, vai pesar se ela teria condições de repente, de fugir, não esfaquear. Essa questão do uso da lâmina, eu prefiro até falar em outra oportunidade. Até com mais calma, eu acho que eu acho que aqui vamos imaginar só a seguinte conduta. A pessoa está portando, certo? Porque se eu começar a falar da pessoa, está ameaçando alguém com a faca, aí é outro crime. Essa live aí vai ficar para a próxima segunda, então. Eu estou falando só da questão do porte. A pessoa está portando na rua, está andando, e a polícia teve alguma desconfiança, revistou. É essa a questão que a gente vai ser debatida hoje. Então vamos lá, eu vou ler o artigo 19. Vou pegar meu fone aqui também, peraí. Tá.
causa do retorno. Ah, tá certo. O meu nunca deu problema, não, né? Pronto. Tá. Eu vou ler o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência dessa, sem licença da autoridade. Preste atenção nesse termo aqui. Sem licença da autoridade. Aí, pena, prisão simples, de 15 dias, sem multa, enfim. Temos o parágrafo primeiro, que no momento é indiferente para a gente. Agora eu vou ler também o parágrafo 2º do artigo 19. Incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$200 mil a um conto de réis quem? Possuindo arma ou munição. Então, 2 termos que nos chamam a atenção. Qual é? Vamos lá, o caput, né? Trazer consigo arma fora de casa ou dependência dessa, sem licença de autoridade. Atenção para isso. E também no parágrafo 2º. Quem? Possuindo arma ou munição. Isso que dá aso à discussão. Então, o artigo do decreto-lei, da lei de contravenções, é bem claro. Há algumas pessoas que entendem, não, esse artigo já foi revogado, não, isso não é crime, na minha mão qualquer coisa pode ser crime. Mas olha só, STJ, tá? O STJ, numa hierarquia também, estaria abaixo do STF. O STF cuida mais de questões constitucionais, digamos assim. Então, como que você vai falar que o artigo 19 está em desuso? Como você vai falar que não tem nenhum artigo que proíba você andar armado, andar com faca ou lâmina, se o STJ tem condenado pessoas nessa situação? Então, eu tenho aqui, olha só, uma decisão desse ano, março de 2020, onde um rapaz, ele foi condenado por estar portando uma lâmina. Ele pegou prisão simples, né, de um ano e alguns meses. Eu analisei o caso, tá? Isso aqui foi um habeas corpus, um recurso em habeas corpus, chegou até o STJ. Começou lá no GCRIM, foi segunda instância, chegou ao STJ. Só que esse rapaz, não é para assustar, então o STJ está condenando? Sim. Mas esse rapaz aqui, ele já tinha várias condenações por tráfico e roubo. Tá? Então não quero assustar de ninguém. Ele estava numa área meio estranha da cidade, uma área meio de tráfico, tinha muito assalto naquela região, e ele estava com uma lâmina, quase um facão, sua lâmina tinha de 18 a 20 centímetros. Então isso foi considerado para ele ser condenado. Inclusive, a ficha dele era tão extensa que ele não teve nem a pena convertida ou melhor, ele teve a pena convertida aqui. Porém, lá no início, ele não teve nem o benefício, né, isso eu vou explicar, da transação penal. Isso eu vou explicar mais para frente. Que é o quê? Se você estiver respondendo pelo artigo 19, o promotor, não se discute se você está errado. O promotor, na linguagem clara, vai falar assim, meu filho, olha só, paga essa assistência básica para aquela instituição de caridade e você pode ir embora. Ninguém vai te acusar, ninguém vai falar que você é culpado ou inocente. Então, ou seja, esse benefício é para pessoas que não responde a processo crime. Tem um requisito, é aquele cidadão de bem, digamos assim. Então, ou seja, o que eu quero mostrar é que o STJ está condenando. Então, se o STJ está condenando, não pode vir alguém falar aqui que isso não dá nada, não pode falar, não, que esse artigo ninguém usa. Porém, como eu falei, eu não quero desanimar ninguém. Por quê? Nem todos os julgados chegam ao STJ. Eu acho que, na minha concepção, quem vai te julgar primeiro é o policial. Né? Entre aspas. Ele que vai, a concepção dele, se você está cometendo contravenção penal ou não. Depois temos a figura do delegado. De repente o delegado pode entender, não, isso para mim não é ato ilícito. Pode ir embora, pega seu canivete e vai embora.
Depois tem um promotor. O promotor é difícil. O promotor sempre vai entender pela transgressão. Agora, tem um juiz que pode absolver. Você tá entendendo? Vai depender muito. Não existe, olha só. É diferente, de repente, aquele rapazinho que é escoteiro, tá indo acampar, tá com canivete, de repente a polícia para, sei lá, vou te levar. É diferente do que, poxa, um cara numa rua escura, com o mesmo canivete, com capuz na cabeça, todo sorrateiro, com canivete na cintura. São situações distintas. Na justiça, em se falando de justiça, de legislação, não temos uma receita de bolo pronta. Tudo vai ser o caso concreto. Cada caso. Cada caso é um caso. Então, esse rapaz aqui, que foi condenado, porque ele já tinha passagens por tráfico, roubo. Então, o juiz entende o quê? Poxa, esse cara com essa faca, com esse facão, aquela hora da noite, com certeza ele ia aprontar. Com certeza ele ia assaltar alguém. Então, né, entendeu por bem condená-lo para o quê? Desestimulá-lo a ficar com a faca perambulando pela rua. Essa é a resposta da justiça. Eu acho que nesse caso foi uma resposta bem dada. Tá bom? Perfeito. Então, agora, aí você, né, como é que funciona? Mas como é que essa questão de entendimento? Já que existe um artigo que é realmente claro, por que algumas pessoas entendem de uma maneira, alguns juízes pensam, mas por que isso? Porque assim, a lei, ela, em que pese o artigo, né, o caput da lei não mudar, o nosso Código Penal é da década de 40. Estamos em 1942, estamos em 2020. Não é possível que a mesma cabeça daquela época seja atual. Eu vou dar um exemplo só para ilustrar. Vamos botar um pezinho ali no Estatuto do Desarmamento. Vamos falar um pouquinho de arma de fogo para você ver como é que é a questão do entendimento. A Lei Estatuto do Desarmamento 2003. Até uns 8 anos atrás, você conseguia absolver uma pessoa que portava uma arma sem munição. Você conseguia. Eu mesmo já tive absolvição. O cara estava com 38 sem munição. Tá, mas ele estava portando uma arma, certo? Ele ia para a delegacia, na época não tinha fiança, o cara ficava preso alguns dias, saía. Na hora da audiência, a defesa alegava o quê? Olha, excelência, esse rapaz aqui, realmente estava com a arma. Mas se o senhor pegar o auto de apreensão aí, vai ver que não tinha munição, só tinha um revólver. O que ele pode fazer com um revólver sem munição? O juiz, realmente, que mal que uma pessoa pode fazer com uma arma sem munição? Então, era absolvido. Porém, com o passar dos anos... Entendimento. O entendimento mudou. Aí você se pergunta, e a vítima que está com uma pistola na cabeça? As ameaças. A pistola na cabeça. Você acha que ele vai pensar, será que está sem munição? O medo que a pessoa sente é o mesmo. A coação. O temor que uma pessoa tem uma arma apontada não vai fazer diferença se ela está com munição ou não. Então, agora, esse entendimento de ser absolvido por estar sem munição, isso já caiu por terra. Dificilmente você vai absolver sem munição. Basta estar com a arma. Ou então munição também solta. Muita gente às vezes tinha munição no carro. Estava lá com 6 munições 38. Aí, qual era a defesa? Não. O que ele vai fazer? Vai jogar munição no cara? Né? Vai matar alguém jogando? Não. Mas hoje você é condenado. Experimenta botar uma munição. Pega uma de 38, bota dentro do carro. Com certeza, você vai ser condenado por aquilo. Então, o que eu quero trazer aqui? É a questão do entendimento, voltando para o artigo 19. O que suscita essa dúvida? Por que tem pessoas que acham, né, alguns estudiosos, juristas, juízes, doutrinadores entendem que não é crime, que não é contravenção, e por que outros entendem que é? É naquelas 2 palavrinhas que eu falei. A questão do sem licença da autoridade ou possuindo arma ou munição. O que acontece? O artigo 19, vamos agora, o que entende que quem está portando canivete ou faca não está cometendo ato ilícito nenhum. Quais são os argumentos dessas pessoas? Eles alegam que o artigo 19
sempre foi usado para arma de fogo. Nunca foi para faca, nunca foi. Por quê? Porque quando fala no parágrafo 2º, incorre na pena de prisão simples de 15 a 3 meses ou multa de R$200 mil quem possuindo arma ou munição. Em que tese não está escrito arma de fogo? Eu te pergunto, um canivete ou faca precisa de munição? Não. Então, nenhuma. Então, eles alegam o quê? Que quando você lê o caput, trazer consigo arma fora de casa não se refere à arma branca, se refere à arma de fogo. Então, essas pessoas que muitos juízes entendem dessa maneira, que isso aqui nunca foi arma branca, e sempre arma de fogo. Então, quando tivemos em 97 a lei, agora deixa eu olhar aqui, que realmente de cabeça eu não lembro. Em 97 tivemos uma lei que para falar só de arma, é a 9437, e hoje temos o Estatuto de Desarmamento 10.826, a 2003. Então, como temos uma lei específica para falar de arma de fogo, o artigo 19 foi tacitamente revogado. Não precisa mais usar esse artigo. Por quê? Ele nunca foi para faca, arma branca, e para que usar ele para arma de fogo, se hoje já tem um lei específica? Você tem outra. Certo? Então, realmente, não sei se você é capaz de lembrar, quando ainda não tinha a lei de 97, quando você era pego com 38, você era levado para a delegacia, você assinava um termo circunstanciado e ia embora para casa. Depois pagava a cesta básica. Só que com o advento da violência, né, foi obrigado a criar a lei mais rígida. Então, esse é o primeiro argumento. Tá certo, tá errado? Não sou eu que vou dizer. Tem muito policial, tem muito delegado, tem muito promotor, tem muito juiz que pensa assim, certo? Então, com esse, você não vai ter problema. E outro argumento usado, no sentido que não comete nenhum ato ilícito, quem porta faca e canivete, é o seguinte, a questão do termo, sem licença de autoridade. Por quê? Essas pessoas que entendem dessa maneira, como não existe, você precisa de licença para portar arma de fogo? Sim. Sim. Ou você procura o exército, né, para ser CAC, Polícia Federal. Ou Polícia Federal. Mas para comprar uma faca, você precisa nenhuma. Não. Você vai na loja americana ali, beleza. Compra à vontade. Essa norma penal seria uma norma penal em branco. Ela necessita, fazendo merchan, né? Comprar faca, né? Ela necessita, né, segundo esses entendedores, estudiosos, que essa norma do artigo 19 precisa ter uma lei para complementá-la. Porém, olha só depois vou falar mais. Eu não estou falando de lei estadual, como tem no Rio de Janeiro e tem em Minas Gerais, tá? Não é esse tipo de lei. Tem que ser uma lei federal, um decreto federal, um ato administrativo federal, tá? Porque o Estado e o município, ele não pode legislar sobre matéria penal, tá? Que fique bem claro isso. Né? Até tivemos aqui em Macaé, o chefe da guarda armou a guarda, né? Eles tinham, alguns guardas compravam a arma de forma legal, eles tinham a posse. Só que ele fez lá numa carteirinha, deu um porte de arma para os guardas, olha, mas não mostra muito não, ou seja, aquilo não tem validade. Como é que o município vai armar a guarda? Você está entendendo? Se não tem nenhuma lei federal para aquela guarda pequena, tudo bem que tem um número de guardas, mas enfim, isso é outra questão. Então, vira e mexe aparece um engraçado aí querendo criar um porte para arma branca, né? Então, não só se for a nível federal, que fique bem claro isso. Então, o que acontece? Como não temos nenhum ato normativo, decreto ou lei federal que regula a questão do porte, da aquisição de armas, você não poderia ser proibido de sair com uma lança na rua. Eu comprei uma espada, não tem nada que diga o tamanho, então eu vou sair. Então, esse é o entendimento. Não estou aqui para dizer se é certo ou errado. Esse é o entendimento. Correto? Então, as pessoas que defendem que você pode sair com lâmina na rua, com faca ou canivete,
Eles alegam isso. Que o artigo 19, primeiramente, seria só para armas de fogo, e ele foi tacitamente revogado quando criou-se, né, atualmente, a Lei 10.826, que é uma lei específica para arma de fogo. Recapitulando, por quê? Porque no parágrafo 2º do artigo 19, fala em arma e munição. Então, munições. Como faca não tem munição, nem canivete, está claro como a luz do sol que é arma de fogo. E a questão da sem licença de autoridade. Olha, se não tem nenhuma lei que regule, que me proíba, eu posso andar na rua com isso. Então tá claro aí, ficou clara a questão de quem defende o porte, que fala que a lei foi tacitamente revogada, ou que foi até parcialmente revogada. Então, seria essa a questão. Tá claro? Sim, Agora eu vou falar para os que entendem que é uma contravenção penal. Aí temos aquele policial que vai te parar, vai te revistar, vai te levar para a delegacia. Temos aquele delegado que vai, meu filho, assina o termo circunstanciado e passa seu canivete para cá. Temos aquele promotor que vai te denunciar e temos aquele juiz que vai te condenar. Qual é a alegação desses profissionais? É que o artigo 19 não se referiu só a armas de fogo. Se referia a armas brancas e armas de fogo, certo? Não tá explícito, mas está ali. Então, o que acontece? Então, eles usam, veja como é que como é interessante, eles usam as mesmas nomenclaturas, quais sejam, possuindo arma ou munição e sem licença da autoridade, porém, para puxar a sardinha para o seu lado. Esse que é o bonito do direito, né? Então, o que eles falam? Eles alegam que, no parágrafo 2º, quando fala possuindo arma ou munição, realmente se referia só à arma, de arma de fogo. Realmente, o parágrafo 2º nunca foi para a arma branca, foi só para a arma de fogo. E essa questão da sem licença da autoridade também somente se referia à arma de fogo. Então, quando teve a lei de 97, e atualmente tem uma lei de 2003, 10.823, o Estatuto de Desarmamento, o artigo 19, ele foi de forma tácita, parcialmente revogado. Parcialmente. Então, ou seja, é arma de fogo? Não é lei de contravenção penal. Mas é arma branca? Opa, aplique-se o artigo 19. Então, mestre, essa é a grande celeuma. A interpretação jurídica de cada um, né? A administração vai ver. Então, não tem certo, não tem errado. Então, eu quero chamar a atenção para o artigo 19, para o entendimento do STJ atual, que há aplicação em alguns casos, não são todos, e a balança está equilibrada. Você está entendendo? Vamos pensar assim também, é que nem o usuário, assim, o usuário de droga vai chegar na delegacia e o delegado vai decidir. Não existe quantidade, mas é o delegado que vai decidir se ele é consumidor ou traficante. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, para vocês entenderem melhor. Eu também, só para ilustrar, eu vejo alguns defensores, digamos assim, só que infelizmente são defensores, tá? Eu assisti alguns vídeos, muito vídeo bom. Alguns vídeos, eles dão muito achismo, muita opinião. O cara fala, na minha mão uma caneta vira arma também, um galho, tudo bem. Olha só, eu concordo que tudo pode virar uma arma. Porém, isso não é argumento para não querer fazer uso do artigo 19. Aqui a gente não está tipificando objeto, né? A gente não está tipificando a faca como causador. Então vamos lá, eu tenho uma caneta. Aí eu te pergunto, você com certeza já foi assaltado, já teve amigo assaltado, ou sabe de alguém que foi assaltado? Eu também tenho regra vários. dos 3. Eu nunca vi alguém chegar na delegacia, ou então me conta, Gustavo, eu fui assaltado, o cara me ameaçou que com uma caneta Bic vermelha. Não tem. Ele ameaça com uma faca ou com uma arma de fogo. Entendeu? Eu com um graveto eu com um graveto viro uma arma, sim. Só que você não vai responder pelo... Se você pegar uma caneta, enfiar no olho do sujeito,
A caneta vai ser um mero objeto para você, né, ou causar lesão corporal ou matar essa pessoa. A caneta vai ser um simples objeto. Você nunca vai responder para o pó de arma com a caneta, é óbvio. Mas o que eu quero diferenciar, você quer comparar o poder lesivo, tudo bem, o poder lesivo até não dá muito, mas o poder de amedrontar, você quer comparar uma caneta com uma faca? Que não tem impacto visual nenhum. Pega uma a faca caneta já tem impacto visual. Pega uma caneta. Então, a pessoa que entende isso, eu quero sugerir o seguinte estudo. Pega uma caneta, segura assim, e entra no metrô, lotado. Fica. Entra no metrô com a caneta. Metrô de São Paulo, Rio, fica. Eu duvido que alguém vai olhar para você de forma estranha. Eu duvido, ninguém vai se afastar de você. Você pega a caneta e fica. Agora, pega essa faquinha aqui, né, que tem o quê? 5 centímetros de lâmina. Segura e entra no metrô lotado. Entra no ônibus dessa maneira, até alguém notar que você está assim. Eu duvido que alguém não tome uma atitude, alguém não chame a polícia, ou alguém te cerque. Tá? Eu duvido. Por quê? Você quer... tudo bem, a caneta pode ser uma arma, mas você não quer comparar o temor que uma faca traz diferente de uma caneta. Isso que eu quero. É por isso que a justiça tem que agir. É diferente. Né? Um graveto pode ser uma... Tá, eu tô aqui, vamos lá. Isso aqui tem o quê? Tem 30 centímetros. Pega um graveto desse tamanho aqui, vai, bota na mão e fica andando na rua. Entra num bar. Ninguém vai chegar. Um graveto vira uma arma, vira. Agora, pega uma zenha dessa aqui, entra num bar. Você acha que você vai entrar, outro vai papo, sair, né? ninguém vai falar nada? Pô, então... Pega uma dessa aqui. É por isso que a justiça... Porque tem diferença. Você está portando um graveto e está portando uma lâmina. Entendeu? Então, mestre, respondendo... Eu acho que ficou clara a primeira pergunta. Se o porte de lâmina é permitido. Eu acho que podemos avançar. Podemos. Como é que está o horário? Às vezes eu também não quero me empolgar, né? Então, a gente começou 8h07, são 8h51. Tá. Tem uma pergunta? Então, bom, vamos lá. Agora vamos ao tamanho das lâminas. Isso aí que é isso que deixa dúvida em todo mundo. O tamanho da lâmina, é o tamanho da parte de fio, ou é o tamanho da faca inteiro, ou ela pega do doce, entendeu? O pessoal tem muita dúvida nisso também. Não, o tamanho da lâmina é lâmina mesmo, tá? Vamos lá, vamos essa aqui. O tamanho da lâmina, você vai pegar, né? Então você vai botar aqui. Essa é a lâmina. 5,5 centímetros. Quanto a isso, não tem dúvida. A dúvida infelizmente, essas leis... Vamos lá. A mamba negra de 9,8. Essa aqui tem 11. Essa aqui na rua do Rio de Janeiro e Minas não pode. Tem 11 essa aqui. Na realidade, eu vou chegar aí. Você não pode no Brasil todo. Você vai responder pela contravenção penal do artigo 19. Então, vamos lá. No Rio de Janeiro, temos a Lei 7.031, de junho de 2015, e no embalo temos a Lei 22.258 de 2016, de Minas Gerais. O que acontece? Vou ler o artigo 1º da Lei Carioca. É proibido em todo o território do Estado do Rio de Janeiro o porte das seguintes armas brancas, além daquelas previstas em outras legislações. Inciso 1º, arma branca, artefato cortante ou perfurante, destinado usualmente à ação ofensiva, como faca, punhal similares, cuja lâmina tenha 10 centímetros de comprimento ou mais. Então, ou seja, mas o que acontece? Está aqui. Artigo 2º, o porte das armas que trata esta lei sujeita o infrator a multa no valor de 885,3 UFIR. Você sabe quando dá isso aqui hoje? 885 UFIR. Você sabe quando dá isso, mestre? A UFIR estava 1,43, aumentou? Hoje está R$ 3,55. Aí. Você sabe o que pode acontecer com você se você, no estado do Rio de Janeiro, for pego com uma lâmina de mais de 10 centímetros? Além de responder na contravenção penal, o delegado vai te jogar uma multa de 3.142. Podemos chegar até quanto? A 31.428. 30 mil, né? Aí. Então, se você compra aquele canivete de R$30 no Mercado Livre, vai para a rua, aí você vai levar para a delegacia. Tudo bem que você não precisa pagar na hora, né? Como uma fiança, para se ver solto. Porém, isso aí vai para o seu... vai para a dívida ativa.
Vai ficar no seu CPF. Então, qual é a dúvida? E a lei de Minas é bem parecido, só que aqui o descumprimento do dispor do artigo 1º também é o mesmo tamanho, multa no valor de, lá é UFMG, 900, que dá também a mesma base. Dá 3.000, hoje dá 3.339. Então, o que acontece? Muita gente, né, acha que, se eu estou no Rio, em Minas, se é me proibido de andar com uma arma, com uma lâmina de 10 centímetros para mais, então eu posso andar com uma menos de 10 centímetros. Ledo engano, você está equivocado. Porque se você for pego com uma lâmina menor de 10 centímetros, você apenas vai ficar livre da multa. Só. Mas vai entrar no artigo 19. Na contravenção penal, isso. É isso que infelizmente, muitas pessoas fizeram vídeo na internet e falam, não, estou dentro da lei. Está dentro da lei municipal. Está dentro da interpretação da lei municipal de... Não, desculpa, estadual. Você está dentro da lei estadual. Sim, você não vai ser multado. Mas o Estado, ele não te permite, nunca, mesmo que, olha só, mesmo que tivesse um artigo aqui dizendo que você pode andar com lâmina, mesmo que tivesse de forma explícita, seria uma lei anticonstitucional. Porque o Estado, nem o município, pode legislar sobre matéria penal, só a União. Tem que ser lei federal. É isso que as pessoas têm que entender. Tá? Ficou claro? Então, o que acontece? Essa lei induz muita pessoa a erro. Aí as pessoas entendem, não se aplica mais o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Olha como é que eu vou dizer? Às vezes me fala que oscilação jurídica, né? Ou seja, então, se essa lei tivesse peso de forma legislação penal, seria uma discrepância, uma insegurança jurídica. Porque você, em Minas Gerais, você, Espírito Santo, você responderia pela contravenção penal. Não, pisei no Rio de Janeiro, estou livre da contravenção penal. E não pode. A lei tem que ser em todo o território nacional, certo? De matéria penal. Tá claro também? Ficou claro? Sim. O Estado não legisla. O pessoal tem que entender isso. Então, aí eu posso até dar exemplo. Então, na prática, o que acontece? Eu vou deixar mais para o final. Tá? Então, eu acho que esse tamanho da lâmina está bem claro também. Tá? Eu ia deixar para o final o meu conselho, mas já posso dar uma palhinha, né? Pode. Pelo amor de Deus, quem estiver no Rio de Janeiro e Minas Gerais e quiser andar com uma lâmina, ande com uma lâmina de menos de 10 centímetros. Para evitar uma grande multa. Para evitar prejuízo financeiro. E quem anda em outros estados? Anda também com uma lâmina de menos de 10 centímetros. Sabe por quê? Porque isso vai te ajudar na sua defesa. Tá bom? Eu ia deixar para o final, mas talvez seja até o momento. Então, vamos lá. Você pegou... Mamba Negra de 98. Então, vamos lá. Eu vou dar um pulo lá em São Paulo. A polícia me pegou, delegacia, termo circunstanciado, fui liberado. Não sei se lá é igual ao Rio de Janeiro, que demora aí uns 4 meses para ter audiência. Vamos lá. Você chegou na audiência, você não aceitou a transação penal, por algum motivo. Então, você vai encarar um juiz. O juiz vai olhar para você, ei, meu filho, você está com uma faquinha, né? Você sabe que não pode. Aí, pode ser usado como argumento. Olha, excelência, eu estou aqui em São Paulo. Aí você bota como meu mestre me enganou. Meu mestre falou que eu podia, que lá no Rio de Janeiro tem uma lei. Eu esqueci, eu atravessei o estado e meu mestre me enganou. Não tive o dolo. Assim, eu só tive exemplo, entendeu? Mas pode acontecer. A pessoa, de repente, olha, eu não sabia. Ou então, olha, excelência, realmente, eu sei que em matéria penal o Estado não pode legislar. Mas veja bem, lá no Rio de Janeiro e em Minas, permitido o uso. Eu fico livre da multa. Quem sabe se esse não é o entendimento que vai ser no futuro, na contravenção penal, então, serve como argumento. Então, não caia a besteira de andar com uma lâmina de mais de 10 centímetros. Por quê? Em Minas e São Paulo, para não ser
obrigado a ficar com a multa aí, talvez você nunca pague, mas no seu CPF pro resto da sua vida, que pode prejudicar amanhã, né? Quando você vier a falecer, seus filhos vão fazer o inventário, vai ter esse probleminha para pagar no seu CPF, tá bom? Em outro estado, serve como argumento defensivo. Uma das perguntas também, mestre, questão de menor de 18 anos, pode portar lâmina? Eu acho que isso também é uma pergunta muito interessante, né? Porque aquele rapaz lá de 1,80 m, 17 anos, 11 meses e 29 dias. É um adolescente, você sabe disso, né? Sim, sim. O moleque é um cavalo cheio de anabolizante, 1,80 m, ele é adolescente e deve ser tratado como tal. Ele foi pego com uma lâmina. Bom, primeiro, um menor de idade, ele não comete nem crime, nem contravenção penal, tá? E sendo técnico. Ele vai responder, ele comete um ato infracional, tá? Ele vai cometer um ato infracional. Mas a conduta dele... mas existe um código penal, um código de processo penal para o menor de idade? Não, existe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, a conduta dele vai ser análoga a um crime, a uma contravenção. Então, se ele for pego com uma lâmina, você tem que pegar o ato correspondente àquela infração penal, aquele ato infracional. Qual é o crime ou a contravenção penal que corresponde àquele ato dele? É o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Entendeu? Assim, é só questão de nomenclatura. Então, o menor, ele vai responder também pelo artigo 19, né, digamos assim. Porém, um fato análogo. A diferença dele é que não tem termo circunstanciado, mas ele vai ser conduzido para a delegacia. Se não for um crime mais grave, como eu falei, se ele não estiver assaltando ninguém com aquele canivete, não estiver ameaçando ninguém, possivelmente vai ser... aí já não é nem termo circunstanciado, é o ai-ai, né? Ou, eu confesso que agora eu não me recordo se tem para a contravenção penal, se tem outro procedimento. Eu sei que não é registro de ocorrência, é ai-ai, né? Quando é crime. E quando é contravenção penal, eu acho que tem um termo circunstanciado diferente. Mas, enfim, ele vai ser liberado com a presença dos pais ou responsáveis. Aí, depois, ele vai responder por aquele porte, né, de lâmina, não junto a um juiz criminal, e sim, né, junto a um juiz da vara de família, infância, adolescente, idoso. Geralmente agrupa tudo. Então, mas qual é a pena dele, digamos assim? Né? Qual é a pena desse rapaz? Bom, na realidade, o menor ele não recebe uma pena. A nomenclatura correta é medidas socioeducativas. Então, internação, que é o mais grave. Na verdade, vamos inverter. A menos grave. No caso, ele vai ser adotado a providência do registro da polícia, né? Mas prevista no artigo, acho que 173, artigo 174 do ECA. Tem um registro da delegacia, mas depois ele vai ser condenado? Pode ser condenado, porém não recebe pena. Ele recebe medida socioeducativa. Qual é? A primeira vai pintar um muro, vai fazer uma caridade, dar uma cesta básica. Isso aí. Então, menor de idade, o ECA. Então tá claro também a questão do menor de idade? Eu acho que tá claro, né? Então ele vai responder ao ato análogo ao artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Então, um TCO. Acho que é TCO, né? TCO. Ou para menor de idade. Estou querendo lembrar. Não, acho que não. TCO, não. Termo de conduta, não. Medida socioeducativa. Então, agora... Isso. Então, menor também está tranquilo? Está tranquilo também? A última pergunta seria: quais as consequências legais e administrativas para quem porta uma lâmina? Eu vou responder. Posso dar prosseguimento? Pode. Tá tranquilo? A gente tem 5 minutos para tu responder essa aí. Se cair, eu abro outra para você fechar. Esquenta não.
Entendi. Bom, eu vou tentar ser bem rápido. Eu posso dar exemplos práticos, né? Vamos lá, você andando na rua. Aí eu tô com uma lâmina de 5 centímetros, você tá com uma de 12, tá? Uhum. Estamos nós dois caminhando, polícia parou. Senhor Gustavo, senhor Riso, boa noite, vou revistar vocês. Revistou. Opa! Vamos lá, Rio de Janeiro. Tá? Rio de Janeiro e Minas. Senhor Gustavo, o senhor está com uma lâmina de 8 centímetros, né? Sim, estou. E o senhor Riso? O senhor está com uma de 12, né? Olha, eu entendo que vocês não foram de encontro ao artigo 19 da Lei contra as Ações Penais. Eu acho que a conduta de vocês não é ilícita na esfera penal. Então, senhor Gustavo, porém, como estamos no Rio de Janeiro e em Minas, eu tenho que fazer valer a lei administrativa. Senhor Richard, por favor, me acompanhe, que eu vou apresentar você para o delegado. Então, esse policial, que foi o meu primeiro julgador, entre aspas, entende que eu não cometi nenhum ato infracional. Me liberou. Você chegou lá, o delegado vai fazer o quê? Senhor Richard, engraçado que em Minas, na lei estadual, fala apreensão do artefato. Por incrível que pareça, no Rio de Janeiro não fala nada. Então, se você tiver com aquele canivete AK-47, que custou R$1.200, você leva ele de volta, cara. Desculpa. Não, chegou na delegacia, você. Aí o policial chega, doutor delegado, boa noite. Eu abordei 2 rapazes, o Gustavo e o Richter. O meu entendimento é como o ato infracional, o artigo 19 não tem validade nenhuma, eu quero que se dane o STJ, eu entendo que não tem contravenção penal ali. Liberei o Gustavo, que estava com uma lâmina de 8, e trouxe o senhor Richter. Aí o delegado faz o quê? Olha, policial, o senhor está equivocado. Eu entendo que houve contravenção penal. Entre na sua viatura, vá atrás do Gustavo, traz ele aqui, e senhor Richard, o senhor, além de pagar a multa que eu vou aplicar para o senhor aqui, a lei estadual não fala nada de apreender o seu canivete. Porém, como eu entendo que está válido o artigo 19, me dê seu canivete, está apreendido, assina o termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer a todos os atos processuais, e o senhor está liberado. Entendeu? O delegado entendeu que seria contravenção penal. Eu cheguei depois, senhor Gustavo, tudo bem com o senhor? Olha, como o seu canivete não tem lâmina de mais de 10 centímetros, o senhor não vou aplicar a multa, porém, o senhor está na contravenção penal do artigo 19. Por favor, me dê seu canivete, está apreendido, assina aqui também o termo circunstanciado e o senhor está liberado. Entendeu a diferença? Agora vamos lá, outra abordagem. Policial, revistou, vocês estão com canivete, né? Um de 12. Cara, olha, eu sei que tem uma lei estadual aí que o delegado tem que multar vocês. Porém, eu confesso que eu estou em dúvida se isso é contravenção penal ou não. Fazer o seguinte, na dúvida, vou pegar vocês dois e vou apresentar para o delegado de polícia. Na dúvida, o PM tem que levar. Chegou lá, o delegado vai falar o quê? Pode ter dois entendimentos. Olha, senhor Richard, aplicar a multa, Gustavo não, porém o delegado, não, senhor policial, o senhor fez muito bem, eu coaduno com o entendimento do senhor. Termo circunstanciado para os dois aqui e está liberado. Vão se resolver na justiça. Ou então o delegado pode falar assim, olha, policial, o senhor agiu muito bem, trouxe os dois, o Gustavo, vou liberar. Por quê? No meu entendimento, o artigo 19 já foi revogado, não serve para lâmina, enfim, a lâmina dele tem menos de 8 centímetros, menos de 10, não tem como aplicar a lei estadual. Está liberado. Senhor Richard, vou te multar, assina o termo circunstanciado. Pronto. Terceira situação. Polícia. O meu policial, senhor Richard, senhor Gustavo. Olha, o meu entendimento é que vocês estão no artigo 19 da Lei de Contravenção Penal. Todos dois, delegacia agora. Chegou lá o delegado. Olha, policial, muito parabéns, está cumprindo o seu dever, porém o meu entendimento não é igual ao seu, não.
Eu entendo que não tem contravenção penal aí. Por favor, libere. O senhor Gustavo, o senhor está liberado, vai com o seu canivete, não tem contravenção penal na minha concepção e também não tem como aplicar multa em você. O senhor Richard, e no Rio de Janeiro está aqui seu canivete, né, porque na lei estadual não fala nada. Se for em Minas, vai ficar apreendido. E assina, não assina o termo substanciado, porque eu também não entendo que é contravenção penal. Assina só aqui a questão da multa e está liberado. Ficou claro o entendimento? E serve para... É de cada um. Isso aí vai de cada um. E agora, depois disso também, seguindo todos os autos aí, vai bater no promotor, vai bater no juiz também, entendimento de cada um, por aí vai. Mas a multa, se for aplicada, vai ter que ser paga, não tem jeito. Aí, agora eu falei da esfera, temos esfera administrativa, esfera penal, o que acontece? Eu e você... Só para avisar o pessoal aí, se cair a live, a gente volta rapidinho só para finalizar. O pessoal fica esperto. Passou 3 minutos, o Instagram não derrubou a gente, estou feliz. Tá, então vamos lá. Assim, porque de repente a pessoa quer saber, pô, mas o que acontece efetivamente? Eu quero saber, eu vou ser preso atrás da grade? Não, você não vai. Mas você pode ter um certo prejuízo financeiro. Então vamos lá. Esquece a multa em sede policial. Agora você recebeu uma cartinha em casa para se apresentar no fórum. Chegou no fórum. Se você não tiver nada na sua ficha criminal, na sua folha de antecedentes, e não ter sido beneficiado da transação penal nos últimos 5 anos, o promotor vai chegar para você e falar assim, senhor Gustavo, o senhor paga essa cesta básica aqui de R$1.000, e não vai ter processo, tá? Você não vai responder nada. Eu posso aceitar e eu posso, naquele momento, ali, requerer ao juiz a devolução da minha faca, tá? Depois da arma apreendida, só um juiz pode liberar. E também, só para uma questãozinha, se o policial pegar sua arma, pegar sua faca e não levar você para a delegacia, tá? Ele está cometendo um crime, tá? Que fique claro. O policial pegou a faca e te liberou. Pô, ele tá furtando sua faca. Tá furtando a faca. É furto, tá? Se não for crime mais grave. Mas ele, a princípio, pegou sua faca. Tá liberado. Não, ele tem que levar pra delegacia. E a faca fica com o delegado. Isso o delegado também. Se não for caso de aplicar... Vamos supor, de lâmina de 8 centímetros. Se o policial... Ele vai prevaricar e ainda vai cometer isso aí. Se ele ficar, meu filho, tá liberado, também tá errado. Mas eu acredito que isso não aconteça. Então, chegamos à audiência de preliminar, no GCRIM. Então, você vai pagar aquela cesta básica, aí vai do seu bolso. De repente, R$1.000, de repente, para quem ganha 100 mil, não é nada. Ainda vai ajudar uma instituição de caridade. Agora, de repente, para aquela pessoa que ganha R$1.000, imagina ter que pagar uma cesta básica. Uma cesta básica de um salário mínimo. Vai pesar. Eu quero provar minha inocência. Olha, promotor, o senhor me desculpe, mas eu não vou aceitar essa transação penal. Eu quero chegar até o juiz, eu vou provar que eu sou inocente. Tá bom. Aí temos uma outra audiência. Na frente do juiz. Aí o juiz vai te ouvir. Fala, meu filho, o que houve? Você tá com aquela faca por quê? Porque você pode usar 1000 argumentos, né? É que o policial não viu, é que eu estava com um saco de laranja. Aí eles argumentam. Pode acontecer do juiz entender, olha, eu sei que tem um entendimento do STJ, porém, eu estou vendo aqui que a sua lâmina, né, em que pese o Estado não poder legislar sobre matéria penal, mas você está com uma lâmina de 8 centímetros, eu estou vendo aí que naquele dia você argumentou na delegacia que você... ou então argumentou agora que você estava indo para o camping, você trouxe foto e mostrou aqui, que naquele dia você estava, além da faca, estava com uma barraca de camping, um cantil, você ia fazer uma escalada. Realmente... Estava indo dar aula. Isso, você também luta, estava vindo da aula do mestre, acabou de adquirir sua faca, então, meu filho, realmente, eu vou te absolver aqui. Então, isso pode acontecer. Então, só para estar continuando, então eu vou finalizar. Vou fazer minhas considerações. Já está claro também o que pode acontecer?
prisão você não vai. Então, agora eu, como amante de facas, eu vou dar minha opinião. Ande com faca. Eu ando, mas eu ando, olha só, eu ando como instrumento. Eu não ando com faca, eu não saio de casa com o intuito de esfaquear ninguém. Longe disso. Uma ferramenta. É uma ferramenta, né? EDC. Olha só, eu já tive situações da porta do banheiro lá do escritório ficar preso, travado, e eu te enfiei uma faca. Eu já tive um caso de estava acompanhando uma perícia numa residência, era até um processo contra a SEDAI, BRK. Entramos na casa, o dono da casa era uma casa de veraneio. Ele esqueceu a chave do portão onde ficava o fosso artesiano. Aí ele tinha que ir lá na casa, eu falei, não, calma aí, tinha uma faca dentro do carro. Eu não lembro se eu enfiei no miolo ou eu arranquei os pinos e abri ao contrário. Mas aquela faca salvou. O período veio do Rio, imagina, ficar esperando mais 2 horas. Então, a faca é para isso. É óbvio que, né, espero que não aconteça, mas se necessário for, contra uma agressão, uma agressão ilegal, uma agressão covarde, pode ser que eu faça uso. Aí é outra história. Mas eu vou falar, eu assumo o risco. Se um policial me abordar e falar, doutor, conheço o senhor, mas infelizmente eu entendo que o senhor está ilicitamente com essa arma, me leva para a delegacia. Eu vou arriscar, eu vou pagar, porque eu não vou deixar de andar a minha faca. Não tenho intuito de matar ninguém, esfaquear, nem brigar com ninguém. Mas assumir o compromisso que você tem. Tá bom. Eu já vi um fotógrafo, isso que tem muito tempo, nunca vou esquecer. Era ainda filme de rolo, era um exame de academia, taekwondo. O fotógrafo agarrou o filme dele. Todo mundo querendo tirar foto com o mestre, que vem uma vez por ano em Macaé. Ele só, pelo amor de Deus, quem tem uma gilete, uma lâmina, ele só precisava cortar. Ele não trabalhou. Então, uma faca salva vidas. Então é isso que eu tenho que dizer. Bom, espero que tenham gostado. É o recado que eu tenho a passar. Espero que tenha clareado aí a mente. Foi show, cara. Foi show. É porque o pessoal tem que entender, né? O entendimento legal não vai de todas as esferas. Vai do policial, vai pro delegado, vai pro promotor, vai pro juiz. Cada um pode. Existem várias. Uma ramificação e cada um pode ter uma interpretação. Cada um pode ter uma interpretação. Entendeu? Perguntaram sobre defesa pessoal. Eu vou falar o seguinte: a gente vai falar sobre a parte de uso de lâmina, até a parte marcial, defesa pessoal, na próxima live. Fica atento aí. A gente vai ser bom. Porque defesa pessoal é um assunto mais extenso. É muito extenso. Então eu prefiro ter uma live reservada para isso aí. Ó, o grande Danilo Otoshi, né? Ele é policial civil. Ele falou aqui lá em cima, eu gravei aqui para falar rapidinho, que ele desconhece casos de porte ilegal de arma branca em São Paulo, tá? Casos. Na hora que você estava falando, dando exemplo, né? Que você está em São Paulo, foi abordado. Isso que eu quero falar também. E existe pouquíssimos casos. Então, ou seja, aqui no Rio também, aqui é raro. Eu não conheço ninguém que foi abordado porque estava andando com uma faca. Mas eu já li em jornal que a pessoa foi presa que estava com uma faca gigante, que estava com um facão, um sushi man que foi preso com uma faca grande, por aí vai. Teve um vídeo no YouTube, foi um rapaz que estava tendo uma manifestação, ele foi pego com um canivete suíço. Tava uma discussão danada, filmando os pés, mas os ânimos não estavam exaltados não. Aí chegou um advogado da OAB e eu não sei qual foi o desfecho, mas os policiais falaram, olha, isso aqui é arma, não deixa de ser. Ficou nessa de leva ou não leva. Eu não sei se levou, mas ainda tem muita dúvida. A gente tem que falar o seguinte também. De noite, todo gato é pardo, né? Então, se você tem uma faca aí boa, eu só ando com faca boa. Eu não vou andar com uma faca que comprometa a minha segurança. Mas de noite, de madrugada, tá na pista, vai perder a faca. Agora, então, vamos falar um pouquinho só do soco inglês para ilustrar, porque eu vi um rapaz também, assim, no meu entendimento, ele falou besteira, tá? Ele falou assim, ele estava com soco inglês, a polícia parou, a polícia até relevou, mas ele falou assim, seria o argumento dele, mas não tem peso jurídico nenhum, que um soco inglês só seria considerado arma depois que ele usasse. Não, isso não tem cabimento. Ele foi feito para isso. O soco inglês foi feito para ele, né? Então quer dizer que um vaso de planta não vai ser um vaso de planta se você não tiver uma planta ali dentro. Não, isso não existe, tá? Esse argumento não bate.
O soco inglês sempre vai ser um soco inglês. Ah, eu estou usando, botei um cordãozinho, estou dando. E pendurado. Você pode estar usando como cordão, mas ele nunca vai deixar de ser uma arma, nunca. Se fosse tão fácil, eu ia pegar a minha faca, ia pendurar aqui no pescoço. Não, isso aqui é um cordão. Pô, pelo amor de Deus, isso não cola. Não cola. Isso aí não é uma arma, só vira arma. Um soco inglês só vira soco inglês depois que eu uso. Ó, vocês têm que entender o seguinte aqui. Tem um profissional especialista nisso, ele está falando sobre a esfera jurídica e a opinião dele, e tem um mestre que dá aula de faca. A gente não quer botar água no perão de ninguém. Tanto que tá aqui, ó. Minha faca tá aqui. Ande com faca de 9,8, ande com dentro da lei para que você não perca, não pague uma multa. Questão de, vamos lá, outros objetos. Um taco de beisebol. Poxa. O pessoal anda no carro direto. Olha só. Vê se não são duas situações diferentes. 3 rapazes eu nem sei como é que é a roupa de quem joga beisebol, mas vamos lá. Bonezinho, roupa com número atrás. Camisinha fechada, calça. Aí um com a luva na mão, bola. Cara, eu tenho certeza que eles vão passar em frente à delegacia, ou em frente a um batalhão, em frente a vários policiais. Nenhum policial vai fazer nenhuma objeção. Vou te fazer outra coisa. Eu já passei todo de preto, roupa do combate ou do Cali, com um bastão nas costas saindo, como o pessoal me chamou, né, de tartaruga ninja na época. Já passei com simulacro de fuzil gigante nas costas, mas estava com a roupa de treino. O policial Orelha fez assim, passou. Agora vou eu passar ali de terno e gravata com um taco de beisebol nas costas. Ou então eu falar até estereótipo de gangue de rua aí. Passa aí de madrugada, pô, com certeza aquilo ali vai ser visto como uma arma. Com certeza a polícia vai parar aqueles rapazes. Meu filho, desculpa, mas você não estão em jogar beisebol. Então tem que ver todo o contexto. Eu quero também só, mestre, uma observaçãozinha aqui. Até foi um vídeo, eu esqueci o nome do mestre, eu gosto muito dele. Mas ele também, né, infelizmente, ele não é advogado. Então ele também falou uma coisa que eu gostaria de corrigir. Ele falou da lei do Rio de Janeiro e ele disse que a lei é falha porque como permite você andar com lâmina de abaixo de 10 centímetros, ele até fez o exemplo, ele pegou uma lâminazinha e pegou uma lança de Kung Fu, né? Não estou nem achando a faquinha. Vamos supor, lá no Rio de Janeiro me permite andar com lança na rua. Por quê? Ele pegou uma lâmina, enfiou o cabo de uma lança e falou, olha, a lâmina, eu posso andar na rua do Rio de Janeiro tranquilamente com uma lança. Não, porque ele acha que a lei permite ele andar com uma lâmina de menos de 10 centímetros. Claro que não. Ele vai responder, ele pode não pagar multa por estar andando com essa lança de Kung Fu, mas com certeza ele vai responder pelo artigo 19. Entendeu? Então essa lei, eu vi vários vídeos. Muita gente interessante, até que eu acompanho no YouTube, mas infelizmente se deixou levar, né? Não os... É o romantismo da coisa, né? Levou pelo lado errado. Realmente a lei confunde um pouco. Para quem é leigo, confunde um pouco. Ela vai jogar uma multa em você, mas ela não te permite. Ela te multa se você andar com a lâmina de 10 centímetros, mas ela não te permite. Outra coisa, pessoal. Ela pode multar ou não. O pessoal tem que entender isso, a interpretação de cada um. Pode te multar ou não, pode te fazer pagar uma cesta básica ou não, pode apreender a sua faca ou não, e por aí vai. A interpretação legal de cada um. O pessoal tem que entender isso. Na realidade... Tem que estar preparado para o pior, né? Pode multar, na realidade, um policial, ele teria obrigação. Ele tem o dever... Se não prevarica. Ele tem o dever de te levar para a delegacia. Não pode ter... Aí ele tem obrigação. Então, se você... Assim, você pode não ser multado se você não for revistado. Agora, se o policial te revistar e te ver com uma lâmina de mais de 10 centímetros, a não ser, né, aqui mesmo a lei fala, salvo quando as circunstâncias justifiquem o fabrico, o comércio ou uso desses objetos como instrumento de trabalhos ou utensílios. Aí tudo bem. Um açougueiro, um sushi man. Sim, um cara na beira da praia cortando o coco. É claro que a lei, ele não vai ser multado. Entendeu? Então, essa lei veio, administrativa, também para punir aqueles que querem fazer mau uso da lâmina. Entendeu? Que fique claro. Infelizmente, o legislador às vezes tropeça. Mas dessa lei aqui veio, mestre, do Rio, quando eu acho que teve aquele caso na Lagoa. Não, tinha muitos ciclistas sendo assaltados. Na Lagoa também. Por pivete.
Entendeu? Só que os pivetes não vão deixar de assaltar, que é assalto com caco de vidro, com não sei o quê, e o cidadão de bem, coitado, fica restrito a ser a obrigado gente fica restrito. Pagar uma multa aí violenta. Bem lembrado desse caso da Lagoa, porque acontece vários casos, todo dia está acontecendo agora, deve estar acontecendo uns 5, 6 casos aqui perto. E como foi um médico de classe alta, aquela coisa toda, teve um entendimento que opa, estamos em perigo. No dia seguinte do atentado, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar me convidou, junto aí com o Major Frois. Nós fomos dar uma instrução de defesa e combate com faca e falar sobre entendimento, como é que pode agir o meliante, aquela coisa toda, para os policiais terem noção do que eles estão lidando, com a letalidade da faca, né? Porque pode ter profissional, pode não ter, pode ser um cara muito bom, pode não ser. Então foi um trabalho muito legal que a gente fez, a gente participou dessa reunião, demos instrução para o pessoal, né, do COI, ali tem BOP, tem Canil, tem tudo, todas as operações especiais. Foi de grande valia a experiência e a troca de informação que a gente teve com eles. Porque foi um start isso, né? Teve que pegar alguém de classe média alta. Agora, quem vai continuar fazendo a besteira é o cidadão que não é de bem, é humilhante. A gente que sofre, a gente paga por ele. Sofre, né? Paga por ele. O justo paga pelo pecador. É complicado. Tem que ter repressão? Tem. Pode também. É como eu falei. Você se sentiria à vontade? Tudo bem, se você entra no elevador ou no ônibus, tá um cara cheio de coco pendurado, você vê que cara trabalhador, tá no sol o dia todo, cheio de coco com um facão. Cara, ele pode usar com uma arma? Pode. Mas você vai ver o contexto, pô, é um trabalhador. Agora imagina aquele mesmo cara, sem os pendurar, sem estar com os cocos, sem um saco de coco. Pô, você vai se sentir meio incomodado. Pô, esse cara é doido, esse cara com facão na mão. O Melhor das Artes Marciais falou, resumindo, não pode portar e quiser portar. Não pode portar nenhuma lâmina, é isso? Não. Pode portar, só que você vai ter que... como é que eu vou falar? Você assume o seu risco. Assume riscos. Melhor ser julgado que carregado por vocês. Eu falei, eu desde o início eu quis fazer o quê? Eu quis trazer os dois entendimentos de quem acha que pode, quem acha não pode, e eu dei minha opinião. Eu vou assumir meu risco. Eu tenho o pessoal também confunde, Gustavo, muito. O portar a faca é transportar a faca, né? Tá na mochila, tá no carro. A lei, olha só. Um único verbo. Trazer consigo fora de casa. Aí também é questão de entendimento. Tá tudo junto, tá tudo no mesmo pirão. No carro você também tá trazendo. Por isso que se você pegar o porte de arma, ou lei de drogas, tem vários verbos. Pro cara não poder escapar. Produzir, trazer consigo, guardar, entregar, devolver, consumir, passar para terceiro. O legislador já botou não sei quantos verbos, justamente para o cara não ter fuga. Aqui, é claro, de repente, se você estiver dentro de uma bolsa, ajuda. Porém, não quer dizer que você não vai responder, entendeu? Ajuda, é óbvio. A gente não mede a intenção da pessoa, né? Ajuda. Mas você pode vir responder. Eu dei minha opinião, porém estou trazendo os outros entendimentos. Estou trazendo todos os entendimentos. O primeiro que vai te julgar vai ser o policial. Ele vai ver o contexto. Ele vai, de repente... É aquela história. Vamos supor você indo para a praia com sua família. Aí seu carro é parado, o cara abre a mala aí. Aí vai ver carne, isopor com gelo, farofa e a faca. Pô, ele vai ver que aquela faca é para você cortar a carne. Ele vai olhar aquele contexto? Não. Poxa, na minha concepção, se eu fosse policial, eu não iria pegar aquela família, né, e levar para a delegacia. Pelo amor de Deus. Ele pode fazer isso? Pode. Mas eu acho que pega o bom senso. Né? Prevalece o bom senso. Agora, esse mesmo cara com essa mesma faca na cintura, meia-noite, numa rua escura, com capuz na cabeça, é o mesmo cara? É a mesma faca? É o mesmo policial. Com certeza... ele vai ver você com outros olhos aqui de meio que você fala, pô, fui domingo, você me parou, o senhor me parou, estava indo para o churrasco, na praia, realmente, mas aqui eu tô achando você meio esquisito. É outro contexto, entendeu? É mais ou menos por aí. Show. Tu quer abrir para pergunta, pessoal? O Instagram tá dando aí uma lazeira de exatamente 20 minutos agora pra gente, impressionante. Que bom, hein?
É porque ele cai mesmo, ele derruba até antes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí em relação a porte de faca, transporte, tamanho e tudo que já foi falado, essa live vai ficar gravada. Vou postar também no YouTube. Vou deixar aí para todo mundo tirar dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou acrescentar, está aí. Tu tem também alguma coisa mais para falar? Tu tá pensando em... Não, a princípio... E a próxima live a gente vai fazer sobre defesa pessoal também. Isso vai ser bom. O pessoal pediu muito aí. Defesa pessoal, Na verdade, defesa pessoal não, legítima defesa, né? Exato. Defesa pessoal faca e sem fio de corte para treino, como fica? Simulacro. Olha, simulacro é o que eu falei no início. Não existe nenhuma definição do que é arma branca. O que é simulacro também? E nem simulacro. Simular não existe. Mas, de faca. De faca não existe. Eu acho que, na minha concepção, não seria um objeto cortante. Pode servir como arma? Serve. Mas não teria, qualquer coisa serve. Não teria poder lesivo. Não, claro, se encravar no olho, mas aí que tá. Até um toco de. Até uma folha de papel, se você passar na sua vista, vai te lesionar. Exato. Não estou entrando de vera. Mas, tu quer, mestre, com a próxima live? Você pode segunda-feira? A gente já faz para a próxima segunda. Ou ver uma data melhor depois? Não, vamos botar um pouquinho para frente, porque essa semana eu estou assoberbado, eu tenho um compromisso. O cara é advogado, galera, trabalha muito, pô. Eu tenho uma sustentação oral quinta-feira e talvez eu dê um pulinho em Niterói no final de semana. Show. Aí eu não vai dar tempo de eu dar uma estudada, porque esse assunto da legítima defesa, assim, eu não quero falar besteira, entendeu? Eu gosto de trazer os julgados. Perfeito. Aqui, ó. Deixa eu ver. Obrigações de estações jurídicas. Obrigado. No Brasil, esse é o problema. Leis não são claras, dão margem de interpretação de acordo com o humor das autoridades. Aviso sim, a gente vai avisar, vou postar novamente. A gente sempre está postando aí, eu postei várias vezes para a galera não ficar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que ficou. Enfim, já falei. Arma 10 anos de cadeia. Arma dá 10 anos de cadeia. Lâmina? Não entendi. Quando eu morei no Texas, era comum ver os caras discutindo no trânsito, voltando para cá, tirar a arma e voltar a brigar na porrada. Cada lugar é cada lugar. Né? Tô falando Inclusive Brasil. no Texas, você é obrigado a andar com uma lâmina maior que 14 centímetros. Você não pode andar com uma lâmina menor. E ela tem que estar mostra, não pode estar não ostensiva, ela tem que estar ali ostensiva. É diferente. Se tiver errado, alguém fala aí. Tá. Colocando na cintura vai saber se é de verdade ou não. A interpretação ali não. Eu acho que ele está falando do simulacro. A Vivian morou no Texas, ela pode falar. Então, beleza. Pessoal, então a gente pode encerrar, ninguém vai fazer nenhuma pergunta. A live vai ficar gravada, espero quando eu finalizar aqui ela grave. Né? Isso aí eu vou distribuir legal pra galera, vou botar nos grupos aí também. Legal. Agradeço a sua grande participação de grande conteúdo enriquecedor, Gustavo. Foi muito bom. Foi ótimo, bom pro pessoal tirar a dúvida. Né? Ou ficar com mais dúvidas ainda, né? Se quem tiver mais dúvidas aí, segue o Gustavo. Deixa eu só ver o Sandro aqui. A pessoa tem porte de arma, vai ter que pedir porte de arma branca também. Como é que vê aqui? Não, porte de arma de fogo, né? A pessoa tem porte de arma, vai ter que pedir porte de arma branca também? Não existe. Não existe. Não. É isso que as pessoas questionam. É isso que os que entendem que pode usar alega, que não existe legislação que proíba ou permita, ou melhor, que regule, desculpe, que proíba não, que regulamente isso aí. Então, se não regulamenta, você pode usar. É aquele negócio também que vem até na cabeça. Será que seria melhor ter uma lei que regulamentasse isso para acabar com todas as interpretações? Ou ia piorar? Esse comentário que foi legal. Legal que no Rio Grande do Sul, tá vendo? É questão cultural. Um gaúcho vai andar, eu duvido com um policial. Roupa farroupilha, tia? Eu duvido, né? Não estou lá, mas quem mora lá pode até falar. Você acha que no Rio Grande do Sul, na minha concepção, não. Aquele gaúcho tradicional, a polícia, o senhor está artigo 19, decreto, lei. Não vai. Bombacha, chimarrão e uma belina. Não vai. Não vai. O policial vai virar um motivo de chacota na delegacia. Vai chegar lá, o delegado está tomando chimarrão e com a faca na cintura também. Desculpa. É questão cultural. Não vai.
Faca sempre. Faca sempre, galera. Faca sempre. Mas, e é o que a gente estava falando aqui. Assuma as consequências. Assuma tudo. Use menos de 10 centímetros de lâmina. Não vá cometer esse deslize para não ter um prejuízo financeiro. Em Rio e Minas Gerais. E outros estados pode usar como argumento de defesa. Né? Argumento jurídico. Pode ser usado. E olha, rapidinho, só, mestre, para finalizar. O STJ, temos tempo ainda. Isso que eu ia falar. O STJ já está fazendo alusão, isso é um bom indicativo, a tamanho da lâmina. Tá? Então, ou seja, eu vi um julgado do STJ, esse rapaz que foi condenado de Minas, o ministro fez questão de falar que ele estava com a lâmina de 22 centímetros. Então, isso é um bom indicativo. Já dá procedência. De repente, se ele tivesse com uma menor, é claro que a gente sabe que um negocinho desse aqui, na mão de quem sabe, faz um estrago. Né? Faz um estrago. Mas, de repente, ainda não tem essa visão. De repente, acha que essa aqui é maior, vai lesionar mais. Né? Não sei, na mão de um que sabe usar, as duas vão lesionar. Mas é um bom indicativo. De repente, então, por isso que eu falo, a tendência, talvez, é essa questão do tamanho da lâmina prevalecer. Eu acho que isso vai ajudar. Então, eu acho que no futuro não muito distante, essas leis estaduais podem vir a ajudar. De repente, se padroniza e isso ajuda bastante. Ou seja, a pessoa, de repente, não vai ter problema com a justiça no sentido de estar portando uma lâmina de menos de 10 centímetros. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, sempre use uma lâmina de 10 centímetros. Eu acho que, a não ser, claro... Eu vou aconselhar, usa uma menor. Eu sempre mando fazer as mambas para defesa, 9 e 8. É claro, você é um churrasqueiro, você é um cozinheiro, você não vai ter problema com faca, não vai. Um policial que vai agir dessa maneira, um juiz que te condene por você estar cortando, se você está trabalhando com isso... Poxa, é questão de bom senso, não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Você é churrasqueiro, você é trabalhador, tá? Você é trabalhador, cortador de coco, sei lá, açougueiro, cozinheiro que anda com suas facas, você não vai ter problema. Você não vai ter problema. Entendeu? Você não vai. É aquelas pessoas que você está indo para acampar, não vai ter problema. Né? Você está todo equipado, mochila, cantil, barraca. Por isso não vai parar, por isso não vai parar você. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quando vier em Porto Alegre fazer um curso... Então, sempre aviso, estou sempre em Porto Alegre. O Álvaro, né, da Defense Tech, da defesa, né, ele sempre organiza os seminários, ia ter agora, só que como deu bandeira vermelha por aí, né? Então tá difícil. Mas a gente vai sempre fazer aí. Só acompanha aí as publicações que a gente sempre está fazendo curso de faca, uma vez ou outra. Acho que não tem mais pergunta nenhuma, não. Quer fazer mais alguma consideração? Não. Sou satisfeito. Espero que as pessoas tenham gostado. Show. Né? Não, eu acho que até o Instagram gostou, porque exatamente meia hora a mais. Ele derruba antes, não deixa passar, mas também as palavras que são usadas, ele... Será? Né? É um bom presságio. O algoritmo. Se a gente falar um negócio, cai. Então, discurso eu falei um pouco rápido, assim, né? Que às vezes não, foi ótimo. Fiquei preocupado com o tempo, mas... Foi ótimo. Se tivesse que fazer no tempo de 1 hora, a gente não ia conseguir, mas acho que foi ótimo mesmo. Deu certinho. Tá ótimo, Gustavo. Então. Beleza. Show. Obrigado por tudo. Excelente live. Vamos distribuir isso aí para fazer o conhecimento chegar, né? Porque a gente tem que ter conhecimento, tem que espalhar o conhecimento. Isso aí. Show, irmão. Beleza. Boa noite aí. Valeu, um abraço. Abração. Valeu, Brasil. Abraço. Isso aí. Mabuhay. Mabuhay. Vai desligar.